A santa paz de Deus, como que vocês estão, meus queridos? Deus abençoe o dia de vocês. Hoje eu chamei vocês pra gente tomar um café juntos e refletir sobre algumas coisas da nossa vida. E tomar um café, né? Com certeza. Tomar um golinho de café aqui. Tomando um copo. E eu gostaria de falar com vocês sobre esse meu retorno. E que inclusive foi algo assim, Deus cerca caminhos, sim, Deus cerca os nossos caminhos. E com a ajuda de Deus, eu quero compartilhar com vocês sobre a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa. A gente já viu que tem ela aqui, eu não sei aonde que tem outra fala sobre ela. Mas no final de Provérbios, no capítulo 31, também fala sobre ela. E com muita saudade de voltar aqui, é muita coisa para me falar. Então eu resolvi fazer esse café com propósito. Pode ser que eu mude o nome dele, tá? Tudo bem? Pode ser que eu mude. Mas é um propósito. Esse café é um propósito de mim com Deus. E é para ajudar vocês também a ter esse propósito de vocês com Deus. Vamos lá, começando pelo principal. O violão, ele é um sonho meu, aprender a tocar de várias formas, para que saia o som só nele, não precise de eu cantar. Só que o violão, ele é um instrumento. Mas a capacidade está em nós, Deus dá a capacidade para nós, não para o instrumento. E ele é um instrumento para me ajudar a servir a Deus, a me ajudar a continuar a caminhar. Então, às vezes a gente passa luta, passa prova, passa guerra e tudo, aquele reboliço danado pra gente não tocar. E eu entendo vocês aí do outro lado. Só que desses anos que eu tive parada, eu acabei de tirar ele do saco, tá? Ele tava dentro de um saco de plástico. Eu tinha trocado as cordas dele, estava novinha, agora ela já tá toda enferrujada. Ela tá enferrujada, tá preta e ela tava novinha. Eu troquei as cordas no início do ano pra mim voltar a mexer com o violão e hoje a gente já tá no meio do ano. Eu não toquei ele mais. Então assim, esse café é um propósito para que eu venha refletir sobre a palavra junto com vocês e para que eu venha tocar meu instrumento. Porque quando eu fazer isso daqui, automaticamente eu vou ter que voltar às minhas aulas. E eu tinha começado um curso para vocês. E eu também parei. Eu apaguei as aulas, para vocês terem noção. Eu apaguei as aulas. Tem umas irmãs, né, umas alunas que estavam esperando esse retorno desse curso e eu apaguei. Vamos lá. Por onde a gente podemos começar? Vamos lá. A gente pode começar a falar sobre esse desejo nosso com o violão. Nada mais é do que a gente está transferindo. É como se a gente não pudesse palpar a força e a vontade nossa de servir a Deus. Então a gente transfere para algo que a gente acredita que vai nos dar mais força para servir a Deus. E acaba que quando a gente erra, quando a gente fracassa, a gente se culpa e se acha incapaz de tocar o nosso instrumento, ou seja, aquilo que a gente trabalha também. Então, sobre a mulher virtuosa e violão, o que tem a ver? No meu caso, esse propósito de fazer um curso, de poder receber vocês de mais perto, no meu caso, era algo que eu temia fazer. Eu queria muito, eu quero muito, mas eu temia fazer. No meio desse intervalo todo, surgiu uma oportunidade para mim trabalhar fora. Ou seja, por causa do violão, eu aprendi a fazer algo sozinha com Deus, como que eu posso dizer, que outras pessoas não sabem fazer aqui onde eu moro. Então alguém viu meus vídeos, me chamou para gravar as pessoas e comecei um trabalho de gravar as pessoas. Ou seja, Deus multiplicou um talento para que eu pudesse gerar recurso financeiro para mim. Então essa jornada desse café com propósito também é para falar sobre esse autoconhecimento que Deus me deu. E através de pessoas maravilhosas.
Então, começando falando sobre isso, tô meio nervosa, que faz tempo que eu não apareço por aqui, gente. Mas eu tô feliz. Tô muito feliz, porque eu não acredito que eu tô aqui nesse momento. Sou grata a Deus por isso. E eu gostaria de falar para vocês quantas coisas, como está escrito aqui em 31, conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Dali começa a falar sobre o que é lícito ele fazer, o que não é lícito ele fazer, em pequenos detalhes. Quando eu estava lendo aí ontem, foi quando eu li ontem. Então hoje, nessa segunda-feira, eu gostaria de falar para vocês, olha só o que um conselho faz. Na verdade, esse conselho acabou servindo para a gente. Por quê? Mulheres, no caso de mulheres, mas também serve para os homens. Por quê? Porque quando a gente tem um talento, a gente fica com medo de granjear esse talento. Seja porque os outros falam que não dá para vender, os outros falam que é pecado, e então tem uma opressão. Ao longo desse tempo, eu sempre falei para vocês pegar a sua Bíblia. E você mesmo lê ela. Por quê? Porque tem gente que cada um que vai ler isso daqui, não sei, vai entender de alguma forma na necessidade que a pessoa está precisando. E tem interpretações que vão ser da carne. Ou, às vezes, a pessoa vai falar da carne mesmo, sem Bíblia, sem nada. E isso vai te esmorecer, vamos dizer, vai te abater, vai te deixar fraco naquilo que você tem para fazer. Seja um serviço, seja alguma coisa que Deus te guiou para fazer aquilo, que você sente o seu chamado naquilo, você sente o seu coração, a sua alegria, seu vibrar naquele propósito que você faz. De serviço, não estou falando só de violão, eu estou usando o violão aqui como instrumento para exemplificar, vamos simplificar, para mostrar para você que tem relação. Então, o que eu faço hoje tem relação com várias outras coisas. O que você faz aí tem relação com outras coisas. Vamos lá, então, numa obra. Falando sobre a irmã que comentou lá no meu Instagram. Ela é pedreira. Eu nunca vi uma irmã pedreira, minha filha. Foi a primeira vez que eu vi. E foi através do quê que eu conheci ela? Do violão. Então, o violão, através disso, me apresentou a pessoas maravilhosas. E me apresentou a obras infinitas que Deus tem. Cada servo dele, cada filho que ele tem no mundo tem uma função. Só que a gente sabe que essa função não é só uma função. Talvez naquele serviço esteja alguém abatido. Aí ela canta um hino. Às vezes é só um hino, gente, né? A gente vai, como um hino pode ajudar, mas naquele hino solta umas palavras com virtude e acalma aquela outra alma. Então, assim, nunca a gente pode falar assim, eu só tô fazendo. Porque a gente não sabe por que o propósito de trás. Eu gosto de fazer isso, mas por que Deus plantou aquilo no nosso coração? Por que a gente faz aquilo? Tem um propósito por trás. Durante esses tempos que eu estava parada, que não estava parada em casa, mas eu estava parada aqui no violão, aconteceu várias lutas, várias guerras, para que eu voltasse, sabe? Só que o meu medo era, porque eu ouvi que era pecado, eu ouvi um monte de coisa, e a gente tem que buscar nas escrituras, a gente tem que colher da palavra, e não só da boca do homem, porque a gente erra, eu erro, você erra, a gente erra, perfeito, foi Jesus. A gente tem que aprender a seguir os passos dele, mas a gente ainda não é perfeito, a gente não é perfeito. E com certeza os que são perfeitos, eles não vão bater no peito. Jesus podia ter tirado a pedra naquela mulher que pecou. Ele sendo santo, ele sendo perfeito. Mas ele não atirou. E todo mundo que viu-se que não era perfeito não atirou a pedra. E Jesus, por que ele não atirou? Porque ele não está aqui para julgar. Esse é o papel do Senhor. Esse daqui não é o papel dele, ele veio para cumprir o chamado de Deus na vida dele, porque ele é Deus, né? Mas eu quero dizer que ele veio cumprir o chamado. Então a gente tem que cumprir o nosso chamado. E às vezes vai aparecer gente para atrapalhar esse chamado. Esse punhadinho que a gente tem hoje, eu acredito que o pouco tempo que eu tive aqui com vocês, esse punhadinho transformou a vida de muita gente. Para mim era pouco, mas quando eu trouxe para cá,
com a ajuda de Deus, eu tenho certeza que foi Deus na minha vida, eu tenho certeza absoluta. Quando foi esse punhadinho que eu trouxe, transformou o choro em alegria, transformou a dor, aquelas palavras que a pessoa falava, você não consegue, você é velho, você é burro, você é isso, você é aquilo. Todas aquelas palavras que um dia vocês ouviram, se transformaram. E esse conhecimento que chegou a vocês, mostraram, você não é isso. Então, eu sei, porque eu passei por isso. E eu sei que quando a transformação chega na nossa vida, quando Deus mostra que é Ele que é o dono, e que Ele já nos capacitou, como eu posso dizer, a gente já tem um conhecimento dentro da gente. É como se a gente só pegasse exatamente o que eu estou te falando e se unisse a algo. Por exemplo, eu tenho um conhecimento, mas eu preciso desse instrumento para realizar a função que eu vim fazer. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje. Granjear o talento de vocês, seja homem ou seja mulher. Aqui, a mulher virtuosa, ela tem sim um lucro financeiro sobre essas coisas que ela faz. Ela não só tem um lucro financeiro, porque se você não tem lucro financeiro, como você vai ajudar o próximo? Aí tem muita gente que vive dizendo que é pecado. Mas se você tem condição financeira e pode ajudar o próximo, isso não é pecado. Agora, quando você não tem mesmo, e você já está repartindo, mas você fica falando, eu não tenho, e aí Deus te mostra caminho que você pode ter esse lucro financeiro, que você pode trabalhar, seja fazendo um bolinho, mas todo mundo já faz bolo na minha cidade, filha. O que Deus prepara para um, não é o que Deus vai preparar para outro. O que Deus requer de você, não é o que Deus vai requerer do outro. O que Deus plantou no seu coração, te deu conhecimento, pode estar, você pode estar privando Deus de prosperar na tua vida. Por causa dessa crença de crer em homens e não em Deus, ouvir a voz do homem e não a voz de Deus, e aí acaba que você vai dispersando os seus dons e talentos que Deus te deu e você continua na mesma, sem nada na mão. Por que eu tô falando isso? Porque esses últimos anos foi o que eu vivi. E por muitos anos eu parei no violão. Por quê? Porque eu sabia que Deus podia criar um caminho para mim. Não sabia qual. E eu pedi a Deus que criasse outro caminho, porque do jeito que estavam me acusando sobre o violão, eu peguei e falei, Senhor, então não é para mexer com isso, então prepara outro caminho. Só que a gente é teimoso. Nessa teima nossa, Deus mostra uma vez, mostra duas vezes, mostra três vezes, aparece. Mas a gente, não, Senhor, não é isso que eu quero outra coisa, porque eu já estou sendo acusada. A gente não é valente o suficiente para aceitar o julgamento do outro. Jesus não agradou todo mundo. Jesus veio até para os seus, e os seus não o receberam. Os seus não o receberam. Então a gente tem que aprender. Isso é dolorido, o que eu estou falando. Porque hoje não faz sentido para quem está ouvindo pela primeira vez, assim como não fez para mim. Mas ao longo desses anos, eu comecei a pegar de punhadinho em punhadinho, até que Deus pegou e fechou meu caminho de novo. E aí ele foi extremamente claro naquilo que eu tinha que fazer. Extremamente claro. Só que Deus tem amor, gente. É diferente de um ser humano que quando você erra, ele e te julga até a morte. É totalmente diferente. A gente não tem como eu falar que eu conheço Deus, porque não consigo conhecer Deus. Todos os dias que a gente caminha na terra, a gente vai conhecer um pouco mais. Olhar para a natureza, olhar para os animais, olhar para a nossa casa, olhar para nós como mães, como pais. Então, assim, cada dia é um conhecimento de um Deus enorme. Então, como que você pode falar que você conhece Deus? Sendo que Ele é imensurável. O tamanho dele é infinidade, né? Que ele não é de ontem. Ele não nasceu no dia que a gente nasceu. Então, assim, quando você pensa que Deus vai te castigar, Deus te acolhe. Então, assim, resumindo para você que tá aí se culpando, se julgando por causa de irmão, por causa de irmã, não sei o que tem. Uma coisa que eu aprendi. Aqueles que forem para estar do seu lado, eles vão estar. Aqueles que forem só passagem, eles vão passar. Mas aquele que a gente deve apegar é em Deus. Nesses anos todos é em Deus. Aparece gente fazendo milagres e prodígio, mas em Deus. Apegar
em Deus. Então é isso, gente. Eu quero deixar essa palavra para vocês, porque o que me fortificou, o que me fortaleceu foi aprender que é Deus. Aprender a ser grato também, que às vezes a gente não é grato. Ah, mas eu só tenho isso. Ah, mas eu só tenho um violão velho. Começa a agradecer por esse violão velho. Começa a falar que esse violão é o violão mais maravilhoso que Deus preparou para você aprender. Ah, mas eu não sei tocar. Começa a falar que você sabe. Começa a profetizar sobre tudo isso. A nossa palavra realmente tem poder. E disso eu pude catar. Eu catei disso. E a própria palavra diz que a nossa palavra, ela tem o poder de matar e de dar vida. E disso eu não tenho dúvida, porque o que mais a gente escuta é a palavra de morte. Se você fazer isso, você vai morrer. Ai, não sei o que tem, você vai morrer. Mas e o que Deus fala sobre isso? É Deus que está falando isso? Tem verdade aqui, mediante o que está na palavra? Bate com os velhos e o Novo Testamento? Porque você também tem que ter o hábito de ler. Tem na internet, gente, tem vídeos que são exatamente como a palavra aqui, escrita. Eles falam exatamente, eu já vi, tá? Eu já fiz a verificação de como tá escrito. Não tá mudado, né? E fala, palavras do pregador, tal, e fala certinho. Tem uns que não, tem outros que são outras traduções da Bíblia. Mas você pode fazer o quê? Você pode vir aqui no início da Bíblia e olhar qual que é a versão dela. E colocar. Aí você coloca versão tal, versão João Ferreira de Almeida, português. Entende? Se você não sabe ler, você pode falar isso aí no YouTube e conseguir. Porque eu acredito que tem gente que não sabe ler e sabe tocar violão. Eu acredito que Deus pode fazer um milagre, a pessoa pode aprender a ler. Porque o conhecimento já está dentro de nós. Deus nos fez perfeito. Só que esse é assunto para outro vídeo, é assunto para outros vídeos. E eu queria deixar para vocês assim, se Deus te deu um dom, um talento, eu quero te falar que eu fui julgada pelo violão, eu fui dita que eu não podia ganhar com isso, eu fui falada muitas coisas que hoje eu me revolto, saber que a pessoa tem capacidade de falar isso. E é o pão que Deus deu para ela multiplicar. Olha, a mesma parábola dos talentos. Às vezes Deus me deu um talento para mim multiplicar ele e eu enterrando. E os outros falando que não podia e não pode, porque Deus isso, porque Deus... Mas espera aí. O que realmente Deus quer? Eu perguntei para Deus, eu fui atrás de Deus, eu realmente vi Deus naquilo que a pessoa estava falando? Ah, mas a pessoa não sabe se tem Deus, não sabe se sente Deus, ai, não sei o que, às vezes está desviada. Peraí, é o conserto dela com Deus, não é o seu? Certo? Então aí, às vezes, Deus usa até de animais para falar com a gente. Isso é verdade. Ah, mas é lógico que às vezes ele não vai falar com boca. Às vezes você vai olhar para ele e Deus vai te mostrar o que ele faz dia após dia. Às vezes você vai ver um passarinho diferente. Um passarinho com uma perninha estragada e ele procurando o alimento dele. Muito tempo, quando eu estava gravando o vídeo para vocês, quando eu fui parar, tinha um passarinho que eu queria tanto pegar ele e tirar a linha do pé dele. E o pé dele foi ficando ruim. E ele ficava num pezinho só. Perdão, gente, mas é muito triste ver isso, né? Uns animalzinhos sofrendo. E ele pulava, voava, ia caçar a comidinha dele. E aquele pezinho dele, tadinho. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu ainda não tô vendo ele porque eu parei de gravar vídeo, né? Mas eu pensei que ele ia morrer. E ele continuou vivo com a perninha seca. A perninha dele secou. E eu queria muito pegar ele. Então eu tô falando assim pra vocês, porque às vezes a prova é grande, a luta é grande, mas você tá vivo. Mas você tá vivo. Isso que é importante, você tá vivo, você tá pelejando, batalhando. Porque Deus é na tua vida. E aí vem uma palavra, vem isso, nem a linha parou o passarinho, nem aquela linha que eu não consegui tirar do pezinho dele, não parou ele de viver. E às vezes o julgamento do outro, você tá olhando muito pro outro e isso tá te travando na tua vida, tá fazendo você parar daquilo que Deus plantou com tanto carinho e amor no seu coração e você tá deixando de lado por causa do outro. Por causa que, se eu fazer isso, o outro vai me julgar. Mas peraí, Deus deu poder na mão dele, falou, não, você vai ser o juiz aqui na terra. Tá escrito lá, juiz de Deus, na cara daquela pessoa, na cabeça, na roupa, porque
o seu contrato final é com aquele que mora lá em cima ou em todo lugar. Porque ele tem um poder de estar lá e estar em todo lugar, dentro de mim, dentro de você. Ele tem esse poder, nós não temos. Nós não temos. Então, assim, se o passarinho conseguiu ficar com o pé só, mesmo o outro que deve que doeu horrores, mas ele continuou bem, quem dirá nós? Se Deus cuida deles, por que não vai cuidar de nós? Então, se Deus te deu um dom, um talento, e aí as pessoas, mas você aprendeu de graça, você tem que dar de graça. Peraí, você aprendeu de graça, vamos dizer no meu caso, você aprendeu de graça, mas você gastou seu tempo para aprender. Você teve só as horas ali que você teve dedicado naquilo, e talvez você não esteja percebendo, mas talvez Deus preparou de graça para você, porque você precisava daquilo para gerar um recurso para você e para sua família. E aí o outro fala que, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas você não sabe o que está ali por trás. Você já buscou de Deus, então eu quero te falar que não desista. Porque às vezes Deus te deu algo de graça, mas o que você aprendeu de graça? Vamos lá. Meu irmão, ali café, tá frio já. O que você aprendeu de graça foi coisas que duraram horas, dias. E Deus abriu a tua mente. Deus abriu a tua mente. Não foi a mente do outro. Ele abriu a tua mente. Por quê? Se é tão fácil assim, se é tão de graça assim, né? O dom de Deus é gratuito. Mas por que aquela pessoa que está te julgando, ela não vem aqui, É grátis. Abrir a mente é grátis. Mas porque talvez tenha um propósito de Deus. Talvez nessas aí, você vai encontrar alguém que está precisando de graça de verdade. De verdade. Para mostrar que Deus é Deus na vida dela. E não dessa forma que os outros estão falando aí, não. Por quê? Tem gente que fala, gente, eu tô trazendo as dores que eu vivi. E acaba fazendo o quê? Fazendo a gente paralisar no dom que Deus trouxe pra gente. Tem coisas que é gratuito, concordem comigo quem quiser, concordem comigo, eu não tô aqui para agradar as pessoas, eu tô aqui para voltar naquilo que Deus me entregou. Porque tudo que a gente faz é permissão de Deus. Por que você paga aluguel? Por que você compra para comer? Deus fez as frutas de graça. Aí eu fico indignada hoje com isso. Porque se então a gente não pode comer nem do mercado. Porque tanta coisa que Deus deu ao mundo de graça, fez a terra de graça e a gente tem que pagar. Então você tem que começar a entender a lógica de Deus e não do homem. Porque o homem, ele quer vender tudo, com certeza. Tudo que ele puder vender, ele vai vender. Tem certeza nisso. Mas talvez é algo que Deus trouxe para a tua vida para poder te auxiliar. Para auxiliar alguém lá na frente. Então é isso. A gente, às vezes, não quer, né? É muito pesado. Ser virtuoso, ser uma pessoa que escolhe fazer o certo mesmo recebendo o errado. Então, assim, eu vou ler aqui a parte que eu estou falando para vocês, pra gente encerrar. É uma conversa muito grande, então eu tive que emendando uma com a outra, é muito grande, tá? Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Como filho meu, como filho meu, e como, ó filho do meu ventre, e como, ó filho das minhas promessas. Quem aí já viu, né? É o amor de uma mãe, o amor de um pai, verdadeiramente pelo seu filho, né? Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói aos reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto, e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembre mais. Abre a tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que acham em desolação.
Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e necessitados. Perdão, eu quero trazer aqui para vocês o nosso julgar. Na Bíblia também fala sobre a gente julgar o que a gente... vamos supor, se alguém chega na gente falando alguma coisa, eu tô aqui falando com vocês. Vocês têm o direito de julgar aquilo que eu tô falando. Não julgar o que eu quero dizer para mim, mas você também pode julgar para mim, não tem problema. Mas eu quero dizer, comparar na balança se o que eu tô dizendo realmente é lícito com o que Deus diz dentro da palavra se é lícito. Ah, mas como eu vou fazer isso? Eu demorei para perceber isso, até que tem que ter coerência com o que está na Bíblia. Tudo que eu estou falando tem que bater com alguma coisa que você já leu. Se você não já leu, você vai ler. E aqui no final, Aleph, mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede aos de rubis. Bet, o coração do seu marido está nela confiado, e nenhuma fazenda faltará. Guimel, ela faz bem e não o mal. Então, se aquilo que você está fazendo é para o bem, coloca no teu coração coisas boas, tá? Não deixa coisa ruim entrar, não. É uma das coisas que eu tenho aprendido durante esses anos, aprender a lidar e a ligar com as coisas boas. As coisas ruins vêm para nos ensinar, fortificar e para que a gente seja firme. E a gente aprenda a dar valor nas coisas boas. Já agradeceu por estar vivo hoje? Todos os dias da sua vida. Dalete, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante de longe traz o seu pão. Val, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Zaim, examina uma herdade e adquire-a. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca, ou seja, para costurar. Ou seja, uma pessoa que trabalha, está sempre trabalhando, está sempre vendo alguma coisa para aprender, para fazer, para gerar frutos, sabe? Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Gente, como que eu posso dizer para vocês? Está aqui, ó. Como que você vai ajudar o outro se você não está se ajudando? Não tem como você ajudar o outro se você não está se ajudando. Eu não consigo falar mais, porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês, mas eu acredito que vai ser assunto para outros vídeos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada e de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e púrpura é o seu vestido. Conhece-o seu marido nas portas quando se assenta com os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa. Ou seja, tem que ter algo estruturado dentro da sua casa. E não come o pão da preguiça. O pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurado, como também seu marido, que louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade a formosura. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louvam-nas nas portas das suas obras.
Primeiro, tudo que tem dentro de nós externaliza, né, sai para fora. Então, se a gente é bonito por dentro, não tem nada a ver com boniteza por fora, não tem nada a ver com virtudes por fora, nada adornos por fora. Não estou querendo dizer sobre nada disso. É sobre dentro. A capacidade da pessoa não ter preguiça, a capacidade da pessoa pegar os dons delas e gerar recursos para dentro da casa dela também. Gerar recursos, cuidar da casa dela, porque a gente pode estar falando aqui também com os irmãos, porque eles têm que ter essa força, eles também têm que ser virtuosos, né? Então aqui eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, não deixa, aqui ó, muitas filhas obram virtualmente, né? Virtuosamente, ou seja, quanta gente que obram com virtudes. Aqui fala sobre, cadê a parte que fala sobre o que ela faz, ela governa a casa dela, né? E abre essa boca com sabedoria. Eu não lembro onde que eu li, já passei aqui. Foi sobre você ficar firme, sobre você buscar a sua vida, buscar melhorar a condição da sua vida. Por quê? Porque se você tem preguiça, você não vai fazer nada, você não vai buscar. Uma coisa que eu queria dizer aqui, que eu lembrei aqui que era, se é para o bem, por que você está com medo? O que tem lá que está te deixando com medo? Busca de Deus, que Deus vai te mostrar. Porque se é Deus mesmo, você vai. Se não for Deus, você não vai fazer aquilo. Mas não fique na preguiça. Como que está escrito aqui, que eu posso dizer? Seja sábio, ou seja, estude, pegue aquilo que você tem que pegar, transforme em algo que vai ajudar outras pessoas. Você pode ajudar os necessitados, você pode ajudar dentro da sua casa, você pode abençoar a vida de outras pessoas. Então, assim, eu acredito, gente, que se a gente pegar o que está escrito e fazer verdadeiramente, de verdade, com o nosso coraçãozinho, vai dar tudo certo com Deus, né? Se Deus for junto com a gente. Mas se não for, se Deus não for, Deus fala com a gente também. Não precisa de usar, às vezes a gente deposita a fé nossa no outro, esperando que Deus venha falar através do outro. E às vezes Deus fala quando a gente menos espera. Mas aí vai bater com aquele sentimento, aquilo que Deus já tinha te mostrado. Então é diferente. É muito diferente de uma pessoa que vem para pesar a tua mente para fazer você desistir. É diferente, é diferente. Então aqui tá muito frio pra cá. Eu não sei aí pra vocês. Desculpa. Eu quero encerrar agora. Quero encerrar aqui pra gente e cada um começar a sua semana em nome do Senhor Jesus bem. Aqui tá muito frio, então assim, me desculpa aí pelo nariz. E eu quero que vocês busquem mais do Senhor. Mas assim, eu sei que Deus vai cercar vocês, eu sei que Deus entra em contato com vocês, vocês que têm que estar perceptíveis, vocês têm que estar esperando, estar esperto, porque o sinal de Deus ele vem a todo momento. E se a gente não estiver vigiando, a gente perde as respostas. E vai ter que ser para outro vídeo, porque já deu 30 minutos aqui. Já deu 30 minutos, deixa eu ver, 34 minutos de gravação. E eu quero encerrar essa conversinha do hino, tá? Pra gente... iniciar a nossa semana em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu preciso mais da tua luz, luz preciosa que ao céu conduz, que pode